Olá, muito bom dia, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Vozes do CHUC. O dia 2 de abril assinala o Dia Mundial da Consciencialização do Autismo, efeméride criada pela Organização das Nações Unidas com o objetivo de esclarecer mais e melhor a população sobre esta temática. Para nos falar sobre o transtorno do espectro do autismo e esclarecer as principais dúvidas sobre esse tema tão importante e prevalente para a nossa sociedade, temos connosco a professora doutora Guiomar Oliveira, diretora do Departamento de Pediatria do CHUC e do Centro de Desenvolvimento da Criança. Professora, muito bom dia, bem-vinda. Professora, começo por lhe perguntar, a visão que existe sobre o transtorno do espectro do autismo é muito enviesada e um tema ainda olhado, de certa forma, pela sociedade como um tema tabu. Para nos esclarecer e esclarecer também quem nos ouve, começo por lhe perguntar o que é o autismo. Antes de mais, bom dia e muito obrigada pelo convite. De facto, é um tema que eu me tenho dedicado nas últimas décadas, quase há 30 anos, e, portanto, é um tema que me é muito caro. E devo dizer que a primeira pergunta, está muito contextualizada naquilo que a população pensa acerca do autismo. Ainda assim, já fizemos uma evolução muito boa no conhecimento, na literacia para o autismo a nível da população geral, no sentido em que, até os anos 90, o autismo era de facto tabu, não era um diagnóstico que um clínico pudesse colocar assim numa primeira ou numa segunda consulta numa criança de idade pré-escolar, não era bem visto sequer. Atualmente, o autismo é uma condição de saúde, é uma condição clínica ou médica, se quisermos chamar assim, que está ao alcance de vários clínicos dentro desta especialidade do neurodesenvolvimento, da pedopsiquiatria, e que, de certa maneira, já é um diagnóstico muito bem aceito socialmente. À semelhança do que se passa a diagnosticar uma diabetes, uma asma, enfim, outra patologia da pediatria, ou que surge especialmente na idade pediátrica, o autismo é encarado como tal, ou seja, considera-se hoje, embora conceptualmente possa ser uma grande discussão à volta da terminologia, mas hoje considera-se uma perturbação ou uma doença do neurodesenvolvimento em que o órgão que não está funcionante à semelhança ou comparando com o cérebro sem qualquer manifestação de doença, o órgão que na verdade está com alguns problemas de adaptação é o cérebro. E, portanto, nesse sentido, hoje em dia não há dúvidas que o autismo é uma perturbação do neurodesenvolvimento ou uma doença em que o órgão disfuncionante é o cérebro. Professora, quando é que se manifestam os primeiros sintomas, os primeiros sinais do autismo? O autismo é uma doença, uma perturbação tipicamente pediátrica, ou seja, a maioria dos indivíduos com autismo já nascem com autismo e a clínica, se estivermos atentos, na maioria dos casos, temos uma clínica, enfim, não diria evidente, mas que para os especialistas já aponta para esse diagnóstico, mas no segundo ano de vida e seguramente no terceiro, eu diria que todas as situações de autismo já têm uma clínica clara, em que um clínico, um grupo profissional especializado já consegue fazer um diagnóstico de autismo com segurança. Portanto, é uma perturbação que se manifesta claramente nos primeiros anos de vida. Mas também pode ser diagnosticado em adultos? É claro que sim. Pode ser diagnosticado em adultos nas situações em que nunca foi diagnosticado. Mas o autismo, por definição, é uma perturbação crónica. O indivíduo já nasce com essa doença, que o vai acompanhar para a vida inteira, pode ter altos e baixos. O percurso não é igual para todos, obviamente. Para uns é muito grave, para outros é muito ligeiro, mas na verdade pode acontecer que tenhamos adultos a quem nunca foi diagnosticado o autismo na infância, ou que esqueceram o diagnóstico de autismo, também pode acontecer. E então, sim, é possível fazer um diagnóstico pela primeira vez no adulto, mas hoje em dia é muito raro. Claro, porque a maior parte dos adultos, enfim, de 20, 30, 40 anos, eu diria que já todos passaram por este filtro pediátrico. Claro. E que já têm o diagnóstico de autismo, que pode estar esquecido. Às vezes esquece por vários motivos que provavelmente não vamos entrar aqui nessa discussão. Claro, claro. Professora, há algumas características específicas que nos podem alertar precocemente para este transtorno? Claramente. E as características específicas é um desenvolvimento psicomotor, ou seja, um neurodesenvolvimento que na criança não é normativo. Quer isto dizer o quê?
Quer isto dizer que a criança, no segundo ano de vida, que se espera que ela comece a falar, que ela comece a comunicar, que ela comece a interagir, não o faz, ou fala do modo que não é normativo, ou seja, a criança, o mais frequente habitualmente, e aquilo que mais é notório nos pais, nos educadores, é uma perturbação da linguagem. A linguagem não decorre como numa criança da sua idade, sem qualquer patologia. Mas, paralelamente a isso, que é o que mais se vê, é o que mais as pessoas estão preparadas, que é ao ano andarás, ao segundo falarás, não é? É isso que a população geral sabe. Paralelamente a isso, e em simultâneo, vamos ter um grande déficit de interação social. E isso é o sintoma nuclear de uma criança e de um indivíduo com autismo, é a sua grande dificuldade em ter uma interação social com os seus pares. E, portanto, é aquela criança que não pede nada, não partilha, tem um olhar para o adulto, para as outras crianças, que é um olhar claramente diferente das crianças sem qualquer problemas na área do autismo. Agora, claro, temos de estar um bocadinho alerta para isso, saber que existe, porque se não soubermos que existe, também não sabemos diagnosticar. Claro. E às vezes é mal diagnosticado, é considerado que foi um traumatismo, um stress, etc. Sei lá, o pai emigrou, nasceu um irmão. Nada disso tem a ver com esta clínica de autismo, não é? Nada do exterior, digamos assim, provoca autismo, a não ser algo que vá interferir diretamente com o cozimento cerebral, como uma meningite, um traumatismo crânioencefálico. Há situações dessas que realmente pode ser algo que vem do exterior. Mas a maior parte das vezes, a causa do autismo está no interior do cérebro. E quais são as causas? E que tipos de autismo existem? Certo. Quanto a tipos de autismo, nós não temos tipos de autismo. Nós temos um autismo, como temos uma asma, como temos uma diabetes. E depois temos que abrir um parênteses e temos situações, casos clínicos de autismo ligeiros, que se manifestam mais com este perfil ou com aquele, e temos casos de autismo muito graves, que também uns têm mais um perfil e outros têm outro tipo de perfil. Mas, que é o que acontece com a diabetes, é o que acontece com uma asma e, portanto, a perspectiva é semelhante. Há um autismo com diferentes modos de manifestação, de evolução, de gravidade. E, portanto, não há tipos de autismo. Agora, o que há é diferentes causas para provocar esta disfunção cerebral. E as causas posso dizer que são milhares. Milhares, e se formos a estudar um grupo grande de indivíduos com autismo, que chega, por exemplo, aos milhares, que é isso que tem que se fazer, provavelmente vamos encontrar 1% de cada causa, ou seja, 1% tem uma anomalia do cromossoma 15, outro por cento tem uma anomalia do gene que regula o crescimento celular, outro por cento teve uma meningite, outro por cento foi um prematuro que sofreu asfixia e por aí fora. Portanto, como grupo, a causa mais frequente são anomalias genéticas, mas dentro das anomalias genéticas não ultrapassamos 1% de prevalência em cada uma delas. Há imensas, claro. Portanto, tem já a ver a dificuldade e por isso um conselho que eu dou, não se deve investigar causas de autismo a grupos profissionais que não são experientes nesta área e que não estão no sítio certo para fazer. Porque então, em vez de ajudarmos, estamos a desajudar e a entrar aquilo que nós chamamos de iatrogenia e a consumir recursos sem qualquer fim adequado, porque o que nós queremos quando estudamos a etiologia do autismo ou a causa do autismo é poder informar sobre o prognóstico, é poder informar que intervenção mais específica existe e nesse sentido teremos que ser muito precisos e ter capacidade, depois de ter um resultado, de esclarecer devidamente a família. E se não estivermos dentro desta problemática, não sabemos esclarecer, só vamos confundir. Só mais uma nota relativamente à questão das causas do autismo. Posso dizer que nos melhores centros do mundo, e o CHUC está num dos melhores centros do mundo, só conseguimos obter a causa específica do autismo em 20% dos casos. Em 80% dos casos não sabemos, e aquilo a que chamamos um autismo idiopático. Mas quem fala em autismo, fala em epilepsia, fala em perturbação do desenvolvimento intelectual, ou seja, tudo que sejam doenças do cérebro,
Na maioria dos casos, nós não sabemos a etiologia ainda. Quer isto dizer o quê? Não tem etiologia? Tem claramente uma etiologia, uma causa. Nós aqui ainda não temos capacidade científica para identificar. Claro, claro. Professora, e que tratamentos é que existem? Quais são as possibilidades de tratamento do autismo? Essa é uma pergunta clássica, obviamente. Temos uma doença, temos de ter um tratamento, não é? Mas infelizmente, na maior parte das doenças, nós não temos tratamento curativo, na maior parte delas. Temos um tratamento de melhoria da qualidade de vida, de melhoria da capacidade de adaptação, de viver com a sua doença, mas não temos um tratamento específico em que o indivíduo deixe de ficar sem doença, não é? Isso praticamente só existe nas doenças infecciosas. E nesse sentido, tratamento específico curativo não existe. Podemos procurá-lo e as pessoas procuram-no, as famílias procuram-no e eu compreendo isso perfeitamente, mas infelizmente ainda não temos um tratamento curativo. Temos casos que evoluem muito bem, porque são formas ligeiras, agora todos têm intervenção, e intervenção precisa, personalizada, ou seja, cada um caso é um caso. Isso deve estar bem claro na população em geral. Cada caso de autismo é um caso de autismo, como cada caso de diabetes é um caso de diabetes. A intervenção específica, o que é que temos? É psicoeducativa. Ou seja, aquela criança, para se adaptar àquele meio, que seja da família, que seja do infantário, que seja da escola, que seja da comunidade onde ela vive, provavelmente vai ter que ter uma alteração do meio à medida da sua compreensão. Ela tem 8 anos, está no segundo ano ou no terceiro ano do primeiro ciclo e deve estar numa escola normal, numa turma regular, mas o currículo para aquela criança e o contexto em que ela é ensinada tem que ser adaptado àquela criança. Qual é o contexto? Não sei. Depende da criança. Temos que ter nas escolas, e temos, felizmente, equipas já preparadas para intervir nestas crianças com autismo. Se me perguntar onde é que deve ser esta intervenção, na comunidade. Não deve haver intervenção do autismo em hospitais. Estas crianças não têm que estar em hospitais, não têm que ter perfusões de antibióticos, nem de analgésicos, não é isso que estamos a falar. Estamos a falar, a intervenção é na comunidade. A comunidade tem que perceber o perfil daquela criança. Imaginemos uma criança com déficit auditivo, também temos que ter um ambiente adaptado. Uma criança com déficit visual a mesma coisa, uma criança com déficit motor a mesma coisa, e neste caso temos o grande déficit que é interação social, comportamento adaptativo àquele ambiente, que uma criança sem problemas adapta-se muito bem, rapidamente, conhece o ambiente rapidamente. Uma criança com autismo de 2, 3 anos não conhece o ambiente e não se consegue adaptar. E temos que nós perceber qual é o ambiente que a faz sofrer menos, que a faz aprender mais, e é esse ambiente que temos que dar a esta criança. Isto aqui não é para normalizar, é para fazer com que o indivíduo com determinadas dificuldades se adapte o melhor possível. E é esta a intervenção para o autismo. E devo-lhe dizer que se houve grande evolução na sociedade ao nível do autismo, foi exatamente esta. A compreensão da inclusão dentro da diferença, porque não há nenhum indivíduo igual ao outro. Nem dentro da doença, nem dentro da não-doença, do espectro do saudável, como chamamos. Claro, claro. E para terminar, e ele precisamente tentou fazer esta pergunta, falou da intervenção da família, da escola, da comunidade, e queria-lhe precisamente perguntar se continua a ser um problema, se já houve de facto uma evolução, se ainda há muito espaço para evoluir relativamente a esta ligação entre a família, a escola e a comunidade. De facto, continua a ser um problema, porque estamos a falar de uma condição que não é fácil, não é? As pessoas, quando há uma perturbação motora, uma dificuldade motora, as pessoas percebem muito bem e todos parecem que estão prontos para ajudar. Quando há uma dificuldade de interação social, as pessoas não compreendem, não estão preparadas para isso. E isso, na verdade, também nos pertence a nós profissionais, fazemos essa formação e temos-la feita ao longo destas décadas, e aí foi a área em que evoluímos mais. Eu costumo até dizer aos pais que a área onde mais se evoluiu e mais se conhece é que temos que intervir na comunidade, na família, ensinar a família. Outro dia, curiosamente, alguém me perguntava, uma mãe de uma criança com autismo, enfim, que conhecia aos 2 anos e que, entretanto, já tem idade escolar, me perguntava se não devia haver uma escola para os pais.
para os pais serem ensinados como lidar com, claramente que sim, e já existem os tais treinos parentais, porque nós temos é que, essencialmente, por isso é que a intervenção às vezes não é na criança, é na família, nos pais e na família alargada, porque às vezes os pais já compreendem, mas os avós ainda não, os tios ainda não, os primos muito menos. Ao mesmo tempo que esta intervenção tem que ser também feita a nível escolar e até a nível da comunidade, do senhor do café, da padaria, etc. Porque aquele menino vai chegar lá e vai ter o seu tempo, que nós chamamos de latência, não é? Nós perguntamos o que é que tu queres, e ele fica um tempo assim, o cérebro dele está a processar lentamente. E nós temos que lhe dar o tal tempo para ele responder, porque se respondemos imediatamente ao que ele quererá, ele nunca vai ser capaz, porque não estamos a dar o tempo. E, portanto, sim, evoluímos francamente, precisamos de evoluir mais, sim, e uma nota que eu gostava de deixar era que o caminho da normalização é um caminho errado, porque ninguém consegue fazer desenvolver um indivíduo à semelhança do modelo. Isso não existe, para ninguém. E muito menos nestas áreas de comportamento adaptativo, neurodesenvolvimento. E o que temos que fazer então é conhecer um padrão evolutivo daquele indivíduo, daquela criança, e fazer com que tudo contribua para que ele atinja o seu máximo de potencialidade. Mas o cão parador não pode ser o modelo considerado médio ou normal, porque isso na verdade não deve ser para ninguém, e muito menos para uma criança que tem dificuldades de adaptação e de aprendizagem. Claro. Professora, muito obrigado pela sua presença e pelo seu contributo neste dia. Obrigado. Muito obrigada eu, foi um gosto. Obrigado. Muito obrigado também a quem esteve desse lado a ouvir-nos. Reforço mais uma vez, não se esqueçam de subscrever o nosso canal para não perderem todos os episódios. Muito obrigado.